como uma trombeta de Deus para o nosso tempo. E nós sabemos que o ministério de Amós, antes de Cristo, Amós significa fardo. E nós sabemos que esse homem profetizou sobre Israel. Ele falou de ruínas sobre Israel, mas também falou de promessa para Israel. No capítulo 5, quando ele fala de ruína para Israel, ele vai dizer assim: portanto, que for prudente, guarda em silêncio. Ele está dizendo: quem for prudente, o que é um homem prudente? É aquele que vigia, ele guarda em silêncio. Ele não precisa justificar se ele é fiel ou não. Ele não precisa mostrar para ninguém. Porque quem vai fazer ele, quem vai mostrar que ele é de Deus ou não é de Deus, é o Espírito Santo. Nós não temos que mostrar para ninguém. A igreja B é de Deus, a outra não. Dia após dia, Deus vai mostrar quem é você. E a Bíblia vai falar que naqueles tempos, ele falou isso, mas diz assim: porque o tempo será mau. Aí ele diz assim: buscai o bem e não o mal. Estabelecerei o juízo à porta. Você sabe que o juiz de Deus está chegando para a terra. O juiz de Deus está chegando para a terra. As pessoas estão despercebidas. As pessoas não estão nem indo, então alerta. Prepare-te, Israel. Quando Amós está falando, prepare-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Quando ele está falando isso, ele está revelando para Israel para encontrar com o Criador dele. Ele está falando da nova profecia que o profeta Isaías profetizou, que ele viria e nasceria de uma virgem. Era para isso que aqui Deus estava alertando. Mas eu quero trazer algo importante para o coração da igreja. Muitos hoje falam que não existe mais profeta. Você crê que existe profeta ou não? Você crê que existe apóstolo ou não? Evangelistas, pastores, doutores? Sim. Apóstolo Paulo fala isso. Apóstolo Paulo dedica isso no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. Que uns é como profeta. Vamos lá, profeta é o quê? O que profetiza, o que é o porta-voz de Deus. Profeta é aquele que não tem dúvida do que fala. Profeta é aquele que está na terra como repórter de Deus. O objetivo dele não anda menos e nem mais a não falar de Deus. Na boca dele só tem palavra de Deus e não importa. O profeta é aquele que anuncia. Por isso que foi falado e anunciado em Isaías que viria um que prepararia o caminho, e esse é o profeta. Ele viria como o espírito de Elias sobre ele. João prepararia o caminho para Jesus, para o Messias. João foi o profeta do deserto. A Bíblia fala também de outro profeta que marcou a sua história. Porque no Velho Testamento tinha profeta, mas no Novo também tinha. Porque a Bíblia vai falar que Paulo fala disso, Pedro fala que tinha os profetas. Quando o Senhor fala para Ananias: vai
bispo ali. Vai lá, profeta. Põe a mão sobre a cabeça dele. Fala para ele que ele vai padecer por causa do meu nome. O Evangelho de Cristo é espinhoso. Para ser profeta tem uma qualidade boa. Para ser profeta tem que ter caráter. Um profeta não é de qualquer qualidade. Ele é santo, separado. O profeta, quando ele abre a boca, Deus confirma. Mas o profeta que é verdadeiro. Pastor, quais são as características de um homem de Deus e de uma mulher de Deus? Primeiro, o próprio Senhor e a Bíblia nos alerta. Fala que todo homem que é obediente a Deus, ele não precisa correr atrás da bênção. Ele não precisa correr atrás da unção. O próprio Deus o chama. Ele não precisa mostrar que ele é. Não. Deus vai usar o profeta para ungir. É o que aconteceu na vida de Davi. Davi estava no pasto. Quem manda chamar é o profeta. Davi não se mostrou que ele era o herói, que ele matou o leão e o urso. Davi não ficou mostrando para todo mundo que ele era de Deus ou não. Mas Davi estava em silêncio. Você pode reparar nas escrituras sagradas. Jesus só abria a boca na hora certa. Jesus andava mais em silêncio e escutando, observando, do que falando. Porque quando ele abria a boca, ele tinha a resposta certa para dar. A palavra vai falar em Provérbios que aquele que fala demais peca. E Provérbios também vai falar assim: o fofoqueiro atrai destruição. Então, muitas pessoas estão perdendo a bênção por causa da boca. Porque a boca tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. A igreja é a porta-voz de Deus na terra. Ninguém para uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Ninguém para uma igreja que ora. Ainda que você esteja sozinho, o pastor sozinho. Mas quando ele faz o culto normal, pega no microfone, fala da palavra, prega da palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo faz essa voz chegar até lugar que não imagina chegar, ou atravessar do outro lado da cidade. Porque quem comanda e quem faz a igreja não é o pastor, é o Espírito Santo. Apenas o pastor é um corpo humano cheio de falhas, de pecados, de erros, mas ele pode fazer coisas grandes através do Espírito Santo que está nele. Então esse profeta, Amós, ele começa a profetizar, falando sobre o quê? Prepare-te, Israel. Jesus já vem dando uma alerta, Paulo deu uma alerta também, para a igreja se preparar para o arrebatamento. O arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos. Muitas pessoas estão achando assim, a Bíblia vai falar, no livro de Apocalipse, se nós lermos e observar, a Bíblia vai falar que o poder político vai abrir a porta para o anticristo. Ele é político. Ele é político, porque quem vai apoiar ele é um religioso. E ele tem o poder de 10 nações com ele. O cerco está apertando. A igreja vai passar um momento caótico sobre a face da terra. Deus vai permitir, vai.
Porque é daí que Deus vai tirar os inocentes. É daí que Deus vai tirar os fiéis. É daí que Deus vai preparar a igreja para o arrebatamento. Quando anunciar. Porque tudo está preparado. Pode ser hoje. O clamor do noivo vem aí, à meia-noite. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vigiando. Até com o irmão que anda do nosso lado. Já vou falar. Por exemplo, alguém vem aqui na igreja para a porta da sua casa. Ô pastorzão, você sabe, bispo? Quem caiu? Se aí eu falo, tchau irmão, tchau, vai embora. Sai daqui, Satanás. Quem caiu há muitos anos atrás foi o diabo. Se o homem cair, ele pode levantar porque tem a segunda chance. Se o homem tombar, ele tem a segunda chance. Se ele querer. É por isso que o diabo fica furioso. Tem cristãos aí fora, está no mundo aí fora, 20 anos, 10 anos afastado de Cristo. Se ele querer hoje voltar, ninguém tem nada a ver com isso. É ele e Deus. Por que, pastor? A Bíblia é bem sincera e verdadeira. Davi caiu em adultério e pecou, mas Davi continuou sendo segundo o coração de Deus. Deus não tirou da Bíblia, Deus não riscou. Mas por que, pastor? Porque Davi escreveu o Salmo 51. Arrependeu, um coração quebrantado. Porque se fosse assim, Jesus não poderia, não era nem para vir. Jesus, ele fala assim: eu vim buscar os perdidos. Eu não vim buscar santo, não. Santo não fica na terra, não. Elias se achou tão santo que Deus falou: espera que eu vou te levar logo. Prepara outra aí. Vai lá, prepara lá. Eliseu, unge ele, a profeta do seu lugar. Você está se achando? Você quer morrer? Mas você não vai morrer, não. Você está se achando nem comigo, não. Você está achando que você é o único profeta que tem na terra? Deus falou assim: não. Tem 7.000 que não beijou e não se curvou diante de Baal. Ele pensava que estava sozinho. Tinha 7.000 que estavam comendo pão escondido. Tinha um homem que eunuco que ficava lá do rei, que cuidava dos homens de Deus. Você sabe o que Deus vai fazer contigo? Deus tem um esconderijo para ti. Não, tu não entendeu. Deus é um esconderijo para ti. Aleluia. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, segurança. Algumas Bíblias falam segurança. Ele é para nós um refúgio. A Bíblia fala que Davi, no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi está fugindo de Saul. Davi esconde no lugar profético. Fala para você, lugar profético. Que lugar é esse? Caverna de Adulão, que hoje é chamado de Monte Caveira, aonde Jesus foi crucificado. Davi estava escondido lá. Todo profeta, todo homem de Deus tem que passar por este lugar. E aquele lugar tinha um secreto, um lugar bom e poderoso. Para você ver que Saul passava naquele lugar, mas não achava Davi. Quantas das vezes o inimigo passava perto de Davi e não achava ele? Por que, pastor? Porque Deus cuida dos teus. Lembra do profeta Eliseu? O rei foi procurar para matar ele. Ele orou e falou assim para Geazi: Geazi, rapaz, você está olhando aí como mundano, rapaz. Senhor, mas é uma multidão pela na porta da tua casa, vai te matar. Diz: rapaz, deixa eu orar para abrir seus olhos. Senhor, abre os olhos dele. Tinha um exército de Deus cercando a casa de Eliseu. Eliseu ergue a mão assim como o profeta diz:
Senhor, cega esses homens. Eles ficaram cegos espiritual, que até Eliseu pegou na mão do rei: eu vou te levar você a onde você quer ir. Levou ele na emboscada, levou ele diante de Jerusalém, dos inimigos. Aí ele falou: Deus, abre os olhos. Quando eles abriram os olhos, disse: bicho. O rei Israel falou assim: agora posso matar o meu próprio familiar? Posso matar meus próprios familiares? Não, não. Quero profetizar sobre a sua vida. Quem anda no esconderijo de Cristo não se preocupa com este mundo, o que se vai se vestir amanhã, o que vai comer amanhã. Tem muitas pessoas preocupadas e nisso e naquilo. Se o seu corpo tombar hoje aqui, se você está em Cristo e nova criatura é, não se preocupa que você vai aparecer do outro lado, lá no mundo celestial, junto com o Pai. Mas o que acontece? Nós estamos no mundo físico. O diabo sabe a fraqueza de cada um de nós. O diabo sabe. Ele conhece o nosso passado. Conhece ou não conhece? Ele sabe aonde é a fragilidade de cada ser humano. Ele ataca cada ser humano com aquilo que é a consciência da sua carne. Então nós temos que estar preparados a todo instante, a todo momento. Neemias, ele vai falar assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você agrada a Deus, quando você volta para Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus se alegra. A Bíblia dá aqui a festa no céu quando o pecador se converte, se arrepende dos teus pecados. Irmão, você já viu festa aqui na terra? Festa bonita, é ou não é? Imagina o céu. Deus olhando para a terra e o pecador se arrependendo dos seus pecados. E Deus fala assim para os anjos: se prepara, vamos ter festa no céu hoje. Não entendeu ainda? Vamos o quê? Ter festa nos céus. Aleluia. Imagine o Rei dos Reis olhando para todos que estão lá no céu: Abraão, Isaac, Israel, olhando para aqueles homens da fé, dizendo para eles: ei, levanta aí, vamos lá, vai ter festa hoje aqui. Por quê? Um pecador na terra se converteu. Se na terra o homem prepara, gasta um dinheirão para fazer um casamento chique, imagina no céu quando a noiva chega lá. Você imaginou? Você imaginou como a noiva vai ser tratada pelo seu esposo? Não é como na terra, né? Que às vezes nós estressamos, saímos fora de si. Os juramentos que nós falamos no altar, às vezes não cumprimos nem 50%. Porque somos humanos, falhos. Eu lembro do meu avô, que eu perguntei tipo meu avô, assim: porque o meu avô é chato. E eu perguntei para meu avô assim: rapaz, como que teu avô aguenta você até hoje? A paciência da minha avó. Não abria a boca para nada. Para nada. E não era cristã. Mas ela tinha um algo no coração dela, que o casamento era até a morte os separa. Até que o amor te separa. E os antigos viviam isso no coração. Eu lembro, eu era criança, eu lembro que meu avô chegava bêbado com as amantes dele. A minha avó que faleceu,
ela não falava nada, só orava por ele. Mas quando a pessoa ia embora, ela fazia assim: chega aqui, negão. Ele era meio morenão, chega aqui, negão. O negócio é o seguinte: você está achando que você parar de ti? O seu juízo é com Deus e não comigo. Se você não parar, compreendeu, mas de ti eu não separo. E não separo. No último dia que ele estava de vida na cama, chamou ela e pediu perdão. E falou para ela assim: eu quero aceitar o seu Deus. E morreu. Se arrependeu. Mas pastor, e as coisas erradas que ele fez? A minha Bíblia, a tua Bíblia diz: se um pecador se arrepender dos seus pecados e ele não fazer como o porco, porque o porco você lava ele, lava ou não lava? E ele faz o quê? Volta pra lama. Ele faz o quê? Volta pra lama. Ele volta para onde? A lama. Para a lama. Ou como um cão que vomita e come o seu vomito. Mas a Bíblia também vai nos revelar que aquele que coloca a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Irmãos, pensou estourar uma guerra no Brasil? Perseguição contra os? Será que nós vamos ver muitos cristãos morrer por Cristo como muitos pregam e falam? Na hora que ver os seus filhos ser levados a cativo e cortados a cabeça? Não, pastor, isso não vai acontecer não, misericórdia. Nessa terra nós estamos sujeitos a tudo. Se Israel foi perseguido severamente em todos os reinos que entraram contra eles, imagine aquele que agrada a Deus. Ou você não pensa nisso? Não, pastor, agora estamos numa era da prosperidade, estamos numa era da paz, então continue prosperando, amém? É bom que você ganha o seu sustento. A Bíblia diz que o homem que trabalha do suor do teu rosto comerás. O apóstolo Paulo prega: aquele que trabalha, coma do sustento. Se não trabalha, não come. É o que ele fala. Mas a Bíblia também vai condenar. A Bíblia vai falar que aquele que ama o dinheiro, porque ele é a raiz de todo mal. A ganância. Não, eu estou ficando velhinho, deixa eu botar uns negocinhos aqui para puxar aqui. Não, meu tempo do Espírito Santo não foi formado para você ou para mim, ou qualquer um imitar a ele. Se nascer cabelo branco, a Bíblia diz: deixa o cabelo branco. É charme. Não, vou. O meu já começou a aparecer, mas não tiro. Não vou pintar meu cabelo. Antigamente não era limpo, pintado de vermelho, cor-de-rosa, laranjado. Não podia ver um bailão, não podia ver folia. Eu pintava dessa cor, agora não. As pessoas quando me veem falam assim: você pintou o cabelo? Não, não mesmo. Por quê? Porque eu creio que a Bíblia fala que se nós tirar um tio que está escrito aqui, no dia do juízo final, todos vão ter que dar conta. Nós não podemos acrescentar nem aumentar. Ou é ou não é. Ou é santo ou é profano. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. Teve que uma hora que Jacó teve que voltar para si, parar de ser enganador. Teve uma hora que ele teve que parar. Ele teve que parar. E teve que ter um encontro com Deus no Monte Jacob, para ser mudado de Israel, o nome como Israel. Daquele dia em diante era Israel. Deus mudou a história dele, mas antigamente era Jacó.
Tem muitas pessoas que precisam mudar. Muitas pessoas que precisam ter um novo caráter no cristianismo. Nós vemos isso hoje. Nós vemos as pessoas não tendo mais compromisso. Nós vemos obreiros desqualificados. Obreiros que até mesmo podem conhecer a Bíblia, o decor, mas não tem unção. Não quer ganhar almas, não quer evangelizar, não quer pagar preço. Qualquer tempestade, vou desistir. Qualquer lutinha, vou parar. Não vou mais não. Eu vou para A, B, vou para C. Não. A Bíblia vai falar e é bem claro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabia que no mundo tem muitos cristãos que estão em oculto, mas são verdadeiros? Tem muitos países aí fora que tem muitos cristãos que eles não se revelam. Porque se eles se revelarem, eles morrem. Mas eles pregam sem medo, com ousadia, dentro de porão, escondido, mas faz culto. Olha a fé. A fé sem obra, ela é morta. Não, você viu o morto falar? Andar, enxergar, ouvir, trabalhar? Morto é morto. Morto não anda, não fala. É por isso que Deus chama cada igreja de morta. Parece que está viva, mas está morta. Não é nem fria e nem quente. É morno. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque era morto. Espiritualmente. Era vivo, mas era morto. É por isso que Jesus falou uma parábola assim quando chegaram os discípulos. Ô mestre, queremos te seguir. Ó Senhor. Na hora que Jesus falou, vem, pode seguir. Aí Jesus falou assim, o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Não tem aonde inclinar a cabeça. Em outras palavras, não tem lugar para dormir. Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar para comer. O que eles fizeram? Ô mestre, não dá. Eu comprei uma junta de boi, desculpa. Não dá. Deixa eu te pedir de fulano. Fulano faleceu, morreu, é meu parente. Eu tenho que ir lá enterrar, que Jesus disse. Deixe os mortos que enterrem os mortos. Você vem e me segue. Para Deus não colhe, irmão, desculpas. Eu não tenho dinheiro. Para Deus não colhe. O reino de Deus, ele é formado com riquezas materiais ou com riquezas espirituais? Espiritual. Porque quando você conquista as riquezas espirituais, as riquezas materiais vêm até você. Você não precisa correr atrás delas. Bate na porta da sua casa. Por exemplo, quantos já não passaram por tempestade e foram provados no fogo? Se uma pessoa, vou falar um pouquinho aqui assim, para nós terminar. Tem pessoas que ela fica assim, Senhor, me dá uma noiva que eu quero casar. Tudo bem. O duro é que quando o casamento passa por vale da sombra da morte, será que vai suportar? Dormir no chão? Acabou o gás? Cortou a força? Só tem o arroz para comer? Porque quem sabe o que você passa é só você e Deus. Tem muita gente que está mostrando uma coisa que não é. Você tem que ser realista. Davi,
Deus amou Davi porque Davi era sincero. Davi não tinha essa de esconder, não. Davi era tão sincero que tudo que ele fazia prosperava. Todos os homens da Bíblia, quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua, mandou todos adorar, aqueles moços não adoraram. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: não, pode me lançar na fornalha, aqui não. Eu não vou negar o meu Deus, porque tem uma doutrina, não é da religião, não é da norma da igreja, tem uma doutrina revelada na palavra de Deus, que eu não posso se prostrar a uma imagem de estrutura. Eles tinham isso no coração. E Deus o honrou, porque eles falaram assim para o rei: Deus vai me livrar da fornalha e da tua mão. E se Deus não livrasse, eu fazia. Mas eu quero ver Deus não livrar, porque quem dá em conta de testemunha é o nome de Deus. Quando alguém te afrontar e falar para você: cadê o seu Deus? Fica quietinho. Só fala para aquela pessoa só: o meu Deus vai provar para você que Ele é Deus. Acabou. Já era. Você cala a boca de muitas pessoas. O problema é que nós queremos bater boca. Não precisa bater boca. Só fala para eles assim: o meu Deus que eu sirvo vai livrar. O meu Deus vai fazer isso. É isso que Deus quer que nós tenhamos: fé, certeza, convicção. Amém?